Graça e paz, família Livres em Cristo, boa noite a todos. Eu convido a você para juntos darmos início ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus, o nosso culto imersão. E eu já quero ler um texto com vocês que se encontra nas Sagradas Escrituras, no livro de Salmos, capítulo 65, versículo 4, que vai dizer o seguinte: bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Queridos, nessa noite Deus nos escolheu para nós estarmos aqui diante dele, cultuando ao nome dele, prestando cultos ao nosso Deus. Então eu convido a você nesse momento a curvar a sua cabeça para nós estarmos orando ao nosso Pai. Curva a sua cabeça e vamos orar ao nosso Deus. Pai Santo, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade de nós estarmos aqui mais uma vez diante do Senhor. Nós te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, por tudo aquilo, Deus, que temos cometido, Pai, que tem desagradado ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, por favor, Deus, limpa, Deus, a nossa mão, limpa os nossos corações, limpa, Senhor, a nossa mente, os nossos olhos, de tudo aquilo, Deus, que desagradou ao Senhor ao longo desse dia, Deus. Em nome de Jesus, e que por misericórdia e graça, o Senhor possa, Deus, nos satisfazer, Senhor, com a tua bondade nessa noite. Em nome de Jesus, Pai. Pai Santo, toma, Deus, os ministros de louvor e adoração, Pai. Que o Senhor possa encher os ministros, os teus filhos, Pai, com o teu poder, com a tua unção, Pai. Em nome de Jesus. E que os louvores que serão entoados nessa noite, Deus, possa subir até o teu trono, Deus, como cheiro suave, Pai. Em nome de Jesus. Assim também, Deus, oramos, Deus, pelo Ministério de Multimídia, nós te pedimos, Senhor, capacita cada um dos seus filhos, Pai, em nome de Jesus, para que eles possam fazer, Deus, tudo, Deus, conforme o Senhor ordenar, tudo conforme o Senhor designar, Pai. Assim, Deus, nós também clamamos ao Senhor pelo ministro da Tua Palavra. Toma a vida do nosso pastor em Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Encha, Deus, o coração do Teu Filho, Deus, com a Tua Palavra, e que nessa noite, mais uma vez, o Senhor possa se revelar a nós por meio da Tua Palavra, que será ministrada através da vida do Teu Filho, em nome de Jesus, para que assim, Deus, mais uma vez, nós possamos sair daqui transformados, curados e libertos pelo poder da Tua Palavra. Pai, toma a vida de cada um dos seus filhos e filhas que estão diante dessa transmissão, participando desse culto, Pai, em nome de Jesus, e que a unção, Deus, que será derramada, Deus, nessa noite possa inundar a nossa vida, que a unção que será derramada nessa noite possa, Deus, nos aproximar mais de Ti, Pai, em nome de Jesus. E assim, Deus, que nós possamos experimentar a Sua boa, perfeita e agradável vontade. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos adorar ao nosso Deus. Esse é o momento de você rasgar o seu coração na presença dEle. Essa é a primeira parte, aonde nós falamos com o nosso Deus por meio dos louvores e da adoração, para depois Deus falar conosco por meio da palavra dEle. Então, expresse mesmo, rasgue seu sentimento, rasgue seu coração diante do nosso Deus. Vamos adorar o nosso Deus. A escuridão e me amou até o fim. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra. Em tua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor, toma o meu lugar e a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Quem traz a paz
vidas para o meu caos e faz do órfão um filho seu. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro em que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro em que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro em que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Aleluia, aplauda o Senhor. Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, tu és bom, bom, Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Tu és bom, bom, tu és bom, bom, tu és bom, bom, tu és bom, Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me
deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, muito bom. Aleluia, aplauda o Senhor. Aleluias, querido, glória a Deus. Como é bom, como é maravilhoso cantarmos a bondade do nosso Deus. Eu convido a você agora a estar atento em tudo que está acontecendo aqui na nossa igreja. E para isso, eu convido a nossa diaconisa Amanda Tavares, que vai estar nos mantendo informados de tudo que tem acontecido no nosso ministério. Fala aí, Amanda. Graça e paz, amados. Então vamos para os nossos anúncios. Todos os dias, aqui no nosso canal, nós estamos cumprindo, o propósito do clamor pela nação, onde nós clamamos pela cura, pelo perdão, pelo fortalecimento, um momento muito especial. Então não perca, tá bom? Você é o nosso convidado. Então lembre-se, todos os dias, às 18 horas. E também, gente, no domingo, nós teremos o nosso culto Livres em Casa, que também será um momento maravilhoso na presença de Deus. Então, não perca a partir das 20 horas. Então, esses são os anúncios que nós temos para hoje. Aleluias, queridos. E lembrando a todos também que nesse próximo domingo, dia 31, é o domingo que nós viramos o mês, de um mês para o outro, onde nós estaremos no nosso clamor da meia-noite. Então, às 23 horas, nós já estaremos enviando o link para cada um de vocês, para que todos estejam participando desse momento. É um momento muito importante, muito especial, e você não pode ficar de fora dessa. Queridos, agora chegou o momento do nosso momento de gratidão. Nosso momento de gratidão é o momento também que nós adoramos ao nosso Deus com os nossos recursos, com nossos dízimos e com as nossas ofertas. E para isso, eu peço que você preste bastante atenção, porque eu vou estar lendo três textos para o nosso momento de gratidão. E o primeiro texto se encontra em Êxodo, capítulo 35, versículo 4, que vai dizer o seguinte: Disse Moisés a toda a comunidade de Israel: Foi isso que o Senhor ordenou. Separe dentre os seus bens uma oferta para o Senhor. Todo aquele que de coração estiver disposto trará como oferta ao Senhor ouro, prata e bronze. 1 Coríntios capítulo 29, versículo 9, diz assim: O povo alegrou-se diante da atitude de seus líderes, pois fizeram essas ofertas voluntariamente e de coração íntegro ao Senhor. E o rei Davi também encheu-se de alegria. E o terceiro versículo é 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, que vai dizer o seguinte: Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Queridos, quando nós vamos ao primeiro texto que nós lemos, o texto de Êxodo capítulo 35, versículo 4, nesse texto, Moisés, ele está falando aqui sobre a construção do templo. E a construção do tabernáculo. E você sabe muito bem disso. Deus, ele determinou que Moisés deveria fazer construir um tabernáculo para que ele pudesse habitar no meio do povo. E assim, Deus deu todas as ordens, todas as direções a Moisés. Desde a cor, desde a medida, desde a forma, todas as instruções Deus direcionou Moisés. Mas quando nós vamos ao texto, nós não vemos dizendo que Deus também enviou uma maleta de dinheiro. Nós não vemos que Deus enviou os recursos a Moisés naquele momento. Mas nós vemos Deus dizendo para Moisés no versículo 5:
separem dentre os seus bens uma oferta para o Senhor. Separe dentre os seus bens uma oferta para o Senhor. E quando nós olhamos para esse separem, isso nos leva ao capítulo 11, no versículo 2, que Deus ele já tinha dado a provisão ao povo antes mesmo deles saírem da terra do Egito. Antes mesmo do povo sair do domínio do Egito, Deus já havia manifestado a provisão, Deus já tinha dado o recurso. Quando nós vamos lá em Êxodo capítulo 11, versículo 2, vai dizer o seguinte: Deus falando com Moisés: diga ao povo, tanto aos homens como às mulheres, que peça aos seus vizinhos objetos de prata e ouro. Está vendo como nosso Deus, ele é maravilhoso? Ele sabe de todas as coisas. Porque antes mesmo dele dizer separem, ele já tinha dado recurso ao povo. Antes mesmo de Deus dar uma ordem para Moisés, dar uma ordem para o povo, ele já tinha enviado ali os recursos necessários para aquela ordem. E quando nós, aí no segmento do texto vai dizer que todo aquele que de coração estiver disposto. E quando nós vamos a essa palavra disposto, nós precisamos entender uma coisa, que para ofertar na casa do Senhor, o nosso coração, ele precisa estar disposto. O nosso coração precisa estar totalmente disposto para nós podermos ofertar na casa do Senhor. E aí, quando nós vamos ao texto de 1 Crônicas, o segundo texto que lemos, nós vamos ao texto de 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 9, eu vou ler aqui novamente para que ele possa ficar bem fixado. Vai dizer o seguinte: o povo alegrou-se diante da atitude de seus líderes, pois fizeram essas ofertas voluntariamente e de coração íntegro ao Senhor. E o rei Davi também encheu-se de alegria. E nesse texto aqui, agora o rei Davi, ele fala acerca da construção do templo. Moisés, no texto acima que lemos, fala acerca da construção do tabernáculo. Agora aqui nesse texto, Davi, o rei Davi, ele fala acerca da construção do templo. E você também já conhece bem essa história. Davi, ele desejava muito em construir o templo para o Senhor, para que Deus habitasse ali, que ele, um dado momento, ele disse: como pode eu habitar numa casa, num palácio, e o meu Deus habitar em tendas? Aí ele desejou ardentemente construir um templo ao Senhor. E ele começa a juntar recursos, pedir recursos, mas só que ele é impedido pelo próprio Deus. E Deus disse, através do profeta, que não seria ele quem construiria aquele templo, mas sim o filho dele, Salomão. Mas mesmo diante dessa situação, mesmo diante desse impedimento parcial de Deus em não deixar Davi construir o templo, Davi, ele colocou o seu coração íntegro. Ele ofertou com integridade ao Senhor. Todos os recursos, tanto do palácio quanto dele próprio, ele ofertou ao nosso Deus. E com isso gerou uma alegria tão grande no coração de Davi, que lá no versículo 14 desse mesmo texto, ele vai dizer o seguinte: mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te damos o que vem das tuas mãos. Tá vendo, queridos? Você já consegue enxergar o paralelo do primeiro texto para o segundo texto? O povo hebreu, antes mesmo de sair do Egito, Deus já tinha enviado o recurso. Agora, o rei Davi, quando deseja ofertar ao Senhor, ele reconhece que tudo vem dele, e que apenas te demos o que vem das tuas mãos, diz o texto. Então Deus, ele faz tudo perfeito, tudo perfeito. E aí, quando nós vamos ao texto, o terceiro texto que lemos, de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, vai dizer o seguinte: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E
quando nós vamos a esse texto, é lindo perceber que nesse texto o apóstolo Paulo, ele fala sobre a propagação do evangelho. Ali o apóstolo Paulo, ele está imensamente alegre porque os irmãos entenderam o significado da oferta. Eles entenderam que aquilo que eles começaram há muito tempo estava sendo bênção para outras pessoas. Quando você vai ler o segmento desse texto, você vai ficar maravilhado com a expressão de Paulo, com a alegria do apóstolo Paulo. Tudo porque eles estavam contribuindo para a propagação do evangelho de Cristo. E quando nós juntamos os 3 textos que nós lemos, nós vemos que o primeiro falava sobre a construção do tabernáculo, ou seja, para que a glória do Senhor habitasse no meio do povo, para que Deus descesse ali no meio do povo e habitasse com sua glória. O segundo fala da construção do templo, que também tem o mesmo fundamento. Depois que tudo foi feito, depois que tudo foi colocado no seu devido lugar dentro do templo, a palavra do Senhor diz que a glória desceu e encheu todo o templo. E a terceira coisa fala sobre a propagação do evangelho, que nada mais é também que é a propagação da glória do Senhor por meio da palavra. Então, o que esses 3 textos, além de manifestar a glória do Senhor, eles têm em comum? O que mais eles têm em comum? Sabe o que eles têm? Esses 3 textos eles têm em comum? O coração. Porque nos 3 textos que lemos, vai dizer, o primeiro texto de Êxodo vai dizer: separe dentre os seus bens uma oferta para o Senhor, todo aquele que de coração estiver disposto. O segundo texto que nós lemos vai dizer, pois, 1 Crônicas 29:9, na parte B vai dizer: pois fizeram essas ofertas voluntariamente e de coração íntegro. E o terceiro texto que nós lemos, de 2 Coríntios 9, versículo 7, vai dizer: cada um dê conforme determinou em seu coração. Então, queridos, nesses 3 textos, o que tem em comum nada mais é do que o coração. Ou seja, para nós sermos um ofertante, sermos um dizimista fiel na casa do Senhor, nós precisamos ter um coração disposto. Nós precisamos ter também um coração íntegro. E também nós precisamos ter um coração determinado. Essas, queridos, são um dos pilares que nos fazem um ofertante fiel. Um dos pilares que nos fazem a ofertar na casa do Senhor. Aqui nós temos, Deus, Ele não precisa do nosso dinheiro. Você já está cansado de saber isso. Deus, Ele não precisa do meio do seu dinheiro. Mas Ele deixou o templo dEle para que nós pudéssemos administrar. E para isso, nós precisamos dos nossos recursos. Que são o quê? Os nossos dízimos e as nossas ofertas. E tudo isso que nós fazemos aqui, os nossos dízimos e as nossas ofertas são para que nós mantemos os nossos compromissos em dias, que é a luz, água, internet, telefone. Os nossos dízimos e ofertas é para que nós possamos comprar os equipamentos necessários para uma transmissão adequada, para que nós possamos comprar os equipamentos de instrumentos que precisam. E tudo isso, querido, tem o objetivo de manifestar a glória do Senhor. Tudo isso tem o objetivo de propagar o Evangelho de Cristo. E para isso, Deus, Ele conta comigo e Ele conta com você. Ele conta com nossos corações dispostos, Ele conta com a nossa integridade de coração e Ele conta com o nosso coração determinado. Não adianta nós termos um coração disposto e nós não termos um coração íntegro, que se entrega por inteiro, que dá por inteiro. A palavra íntegro quer dizer total, completo, que apresenta uma postura irrepreensível ou imaculada, que é honesto, digno e honrado. Não adianta termos um coração disposto e não termos um coração íntegro. Agora, não adianta também nós termos um coração disposto, íntegro, e não termos um coração determinado. Então, queridos, tudo aqui precisa estar ligado um com o outro.
para que assim nós possamos ofertar, para que assim nós possamos dar aquilo que Deus tem nos dado, devolver aquilo que Deus tem nos dado, pois tudo vem das mãos dele. Então, queridos, nessa noite, que você possa clamar pela misericórdia do Senhor, para que Ele gere no seu coração a disposição, para que Ele gere no seu coração a integridade, e para que Ele gere no seu coração o determinismo, um coração determinado, disposto a ofertar ao nosso Deus. Amém? Graças a Deus. Aqui do lado, queridos, nós temos um QR Code para você que vai devolver o seu dízimo. Nós temos também esse mesmo QR Code para você que vai ofertar na casa do Senhor nessa noite. E se você não tem o hábito, se você não tem o costume de fazer a sua transferência, de fazer o seu depósito por meio desse aplicativo, você pode estar entrando em contato com um dos nossos obreiros, com um dos números que se encontra aqui, que eles vão estar direcionando você para que você possa estar fazendo o seu dízimo, devolvendo o seu dízimo e fazendo a sua oferta. Amém, queridos? Então eu convido a você nessa noite que vai ofertar ao nosso Deus, e você que vai devolver o seu dízimo, a levantar o seu dízimo aí na sua casa, para que nós possamos estar orando ao nosso Pai. Pai Santo, Pai querido, nós te agradecemos, Pai, por todos os recursos que o Senhor tem nos dado, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado, por todas as provisões que o Senhor tem nos dado. Pai Santo, nós reconhecemos, Deus, que tudo o que temos, Pai, tudo que temos é muito, Pai. Tudo que temos, Pai, tudo que o Senhor tem nos dado é muito. Tudo o que temos, Pai, nós reconhecemos que nós não merecemos, mas o Senhor, Pai, tem derramado a sua graça, o Senhor tem derramado a sua misericórdia sobre nós, Pai. Por isso, Deus, nós nos alegramos, Pai, em ofertar nessa noite. Nós nos alegramos, Pai, em devolver os nossos dízimos, Pai, em nome de Jesus. E nós clamamos ao Senhor, Pai, para que o Senhor gere em nós, Pai, um coração disposto, para que o Senhor gere em nós, Pai, um coração íntegro, e para que o Senhor gere em nós um coração determinado, Deus, dia após dia, em nome de Jesus, Pai. Por favor, Deus, alcança-nos, Deus, sempre com o teu favor. Alcança-nos, Deus, sempre com a tua graça, Pai. Em nome de Jesus. Pai, toma a vida dos ofertantes em tuas mãos. Toma a vida dos dizimistas, Deus, em tuas mãos. Que o Senhor possa abrir, Deus, as comportas do céu sobre a casa e sobre a vida de cada um dos seus filhos e filhas, Pai. Em nome de Jesus. E que nada venha faltar, Deus, aos seus filhos. E que o Senhor possa suprir em toda boa obra. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, e que as sementes, Deus, que foram plantadas nessa noite, que foram semeadas nessa noite, possam dar frutos a 30, a 60 e a 100 por um, para a glória do Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos, graças a Deus, graças a Deus. E eu convido a você agora, nesse momento, a estar adorando ao nosso Deus por meio dessa canção. E assim como nós sempre falamos aqui, prepare o seu coração para a poderosa palavra do Senhor. Esse ainda é o momento de nós falarmos ao Senhor, de nós cantarmos louvores ao nosso Deus, de nós rasgarmos o nosso coração diante do nosso Deus, para que depois Ele fale conosco, para que depois a palavra dEle entre no nosso coração e fique gravada. Por isso, conserve o seu coração, não distraia, não permita que nada te distraia nessa noite, em nome de Jesus. Vamos continuar adorando o nosso Deus. Antes de nós começarmos essa canção, eu gostaria de ler com vocês o texto que está em Romanos 11:34. E ele diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Eu convido você a adorar ao Senhor, a louvar ao Senhor através dessa canção conosco. Não deixe esse momento passar, mas adore ao Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele
sempre. Amém. Cante isso mais uma vez. Tudo é teu, Senhor. Aleluia. Graça e paz, livres em Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família, a sua casa. Nós estamos aqui para receber nesse momento a poderosa palavra de Deus. Queridos, que culto glorioso. Que culto glorioso. A Ele a glória, a honra, a força, o poder, o domínio, a majestade pelos séculos dos séculos. Porque tudo vem do Senhor, o nosso Deus. E tudo volta para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar você a ler comigo o Evangelho de Cristo de acordo com Marcos capítulo 14. Nós vamos ler o verso 37, do 37 ao 41. Marcos capítulo 14, verso 37 ao 41. Amém? A palavra do Senhor Deus nos diz assim: Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro: Você está dormindo? Não pôde vigiar nem por uma hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Basta. Eu quero ler só até aqui com você. Convido você a fechar os seus olhos. Vamos orar ao Pai em nome de Jesus. Pai Santo, nós oramos ao Senhor nesse momento, clamando por Tua infinita graça e misericórdia, pedindo ao Senhor, flua sobre nós o Teu Santo Espírito, Pai. Fala conosco mais uma vez. Durante todo esse mês de janeiro, o Senhor tem derramado sobre nós princípios eternos, poderosos, que tem transformado a nossa vida, que tem mudado a nossa história, e nós Te louvamos por isso, Pai. Derrama sobre nós a Tua unção, Senhor. Nós somos totalmente dependentes de Ti, Senhor amado, para que sejamos transformados pela Tua glória, pela Tua palavra, purificados por ela. Nós Te pedimos mais uma vez que a voz da minha natureza, a voz da minha carne, Pai amado, que a voz da minha vontade seja anulada, para que nós possamos ouvir a voz do Teu Santo Espírito. E assim, Senhor, temos a certeza de que experimentaremos toda boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Essa é a oração que nós fazemos a Ti. Ó Pai Santo, em nome de Jesus, alcança os corações entristecidos. Alcança, Pai amado, aqueles que estão vivendo momentos de angústia, de tristeza. Pai, purifica-os, fortalece, os enche-os de Ti, Pai. Em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Queridos, eu quero falar com você, quero começar essa mensagem dizendo para você o seguinte: tudo que você precisa, espera e deseja já está pronto em Deus.
Tudo que você precisa, espera e deseja, já está pronto em Deus. Tudo que você deseja para a sua vida, se eu quero ser abençoado, eu quero ser feliz, eu quero viver o propósito de Deus para a minha vida, eu quero ser um instrumento, tudo isso já está pronto em Deus, e pode ser derramado sobre você a qualquer momento. Tudo isso pode ser derramado. Tudo que Deus prometeu, tudo que Deus já falou, por meio de homens e mulheres de Deus, por meio da palavra dEle, tudo que Deus já ministrou ao seu Espírito, de que Ele vai realizar na sua vida, Deus não está fazendo, já está pronto em Deus. O que é que Deus está fazendo então, para não ter nos dado ainda? Deus está trabalhando em nós. Porque nós precisamos compreender que mais importante do que pedir as coisas a Deus, ainda mais agora com essa consciência de que nós sabemos que tudo que nós precisamos, queremos e esperamos já está pronto em Deus. Mais do que pedir as coisas a Deus, nós precisamos nos preocupar em estar prontos, preparados para receber o que Deus tem para derramar sobre nós. Imagina se Deus derrama sobre você o que você quer hoje, o que você precisa, Deus derrama hoje. Amanhã você ainda vai estar na presença dEle? Amanhã você ainda vai estar fazendo o que Ele tem colocado você para fazer? Você ainda vai estar desejando, queimando por Ele? Sabe, às vezes nós no meio dos problemas, no meio das enfermidades, das dificuldades, no meio das lutas, nós nos afastamos de Deus. Quanto mais se Ele nos der tudo que nós queremos. Imagina se Ele te der tudo que você quer, tudo que você precisa, tudo que você espera, agora, já. Sabe, tem uma frase que Deus me deu que diz o seguinte: pedimos muitas coisas a Deus, mas não recebemos. Não porque o Pai não nos ama, mas porque Ele está trabalhando a nossa fidelidade. Isso garantirá que não nos separaremos dEle no dia das provações, nem no dia das bênçãos. Mais que amáveis, Deus quer nos fazer confiáveis. Oh, meu irmão e minha irmã, isso aqui é muito importante. Os princípios que Deus vai derramar sobre nós aqui nessa noite são muito importantes. E o tema da mensagem de hoje é mais forte que a tristeza. Mais forte que a tristeza. Quem nunca passou por dias de tristeza? Quem nunca passou por momentos de tristeza? E talvez você está diante dessa transmissão, veio participar desse culto justamente porque está passando por um momento de tristeza, recebeu o convite, o Espírito Santo tocou em você e você está aqui clamando a Deus para que você receba força para enfrentar esse tempo de tristeza. Quem nunca enfrentou? Nosso mestre Jesus, no relato que nós lemos, escreve exatamente isso. Jesus passou por momentos de tristeza. Mas repara comigo o seguinte: quem foi que Jesus levou com Ele no momento de tristeza mais agudo dele? Quem foi que Jesus levou com Ele? Jesus levou com Ele os mais próximos. Eu já ministrei sobre isso aqui em outro momento, mas Jesus levou com Ele os mais próximos. E sabe, essas pessoas mais próximas, dessas pessoas mais próximas, tinha um que achava que estava pronto. Ele achava que ele era extremamente confiável. Ele confiava que ele era confiável. E esse era Pedro. Jesus levou com ele para o Getsemane, para o lugar de prensa de óleo, para o lugar onde ele ia sempre para orar. Ele levou Pedro, Tiago e João. Ele subiu o Monte das Oliveiras com os discípulos dele, com 11 discípulos. O único que não estava mais era Judas, porque tinha ido cumprir o propósito dele de, infelizmente ou felizmente para nós, trair Jesus. E aí Jesus sobe com os 11 o Monte das Oliveiras, e quando ele chega ali no Getsemane, ele diz para os 11, fiquem aqui, e ele entra no Getsemane com Pedro, Tiago e João. Irmãos, Pedro se achava tão confiável, mas tão confiável, que olha o que ele diz em Lucas capítulo 22, verso 33, ele diz assim: mas ele, Pedro, respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Pedro achava que estava pronto. Confia em mim, Jesus. Eu sou confiável. Pode confiar em mim, Jesus. Pode confiar em mim. Eu não vou te abandonar, nem na prisão, nem na morte. Para onde eu for, eu vou com o Senhor. Ah, meu irmão,
Mas olha o que diz a palavra do Senhor em Marcos capítulo 14, verso 37. Então, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pôde vigiar nem por 1 hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olha que Jesus está... Porque você repara, Jesus chega diante deles, eles estão dormindo. E Jesus não fala, João, ou então Tiago. Não, ele não fala isso. Ele chega e imediatamente ele fala com quem? Simão. E repara que Jesus não o chamou de Pedro, ele o chamou de Simão. Porque quem foi que chamou Simão de Pedro? Jesus. Mas aí Jesus chega diante dele e fala, Simão, você está dormindo, você não pôde vigiar comigo nem por 1 hora. Jesus estava mostrando para ele assim, você não disse que estava pronto, você não disse que iria comigo até a prisão e até a morte, mas agora você está aí dormindo. E veja o que a palavra de Deus diz em Lucas capítulo 22, verso 45, por que é que eles estavam dormindo? Olha, diz assim, quando se levantou da oração e voltou aos seus discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. A tristeza pode produzir isso em nós. A tristeza pode produzir em nós não apenas o sono físico. Isso aí todos nós já percebemos. Quando alguém está muito triste, a pessoa está deprimida, a pessoa fica com muita sonolência, inapetência, a pessoa quer dormir, não quer comer direito. Mas não só o sono físico, o cansaço físico, a tristeza produz um cansaço espiritual. E se nós não vencermos a força da tristeza, nós começamos a declinar e acabamos dormindo espiritualmente. Tem pessoas que estavam numa carreira forte, em alta velocidade, cumprindo os propósitos de Deus, mas aí veio uma luta, veio uma provação, veio uma dificuldade. A tristeza começou a tomar conta do ser. A tristeza começou a pelejar, a guerrear, a se levantar com força contra a pessoa. E a pessoa começou a esmorecer. E quando viu, já estava fraca, desanimada e abatida. Porque a tristeza, se nós não lutarmos contra ela, com as armas da fé, com as armas do Espírito, com a arma que é a principal, a palavra de Deus, se nós não lutarmos contra a tristeza com a arma que é a palavra de Deus, nós ficamos fracos e caímos num sono da alma, no sono do espírito. Repara comigo, a Bíblia mostra exemplos de pessoas que dormiram espiritualmente, e o que foi que aconteceu com essas pessoas? Foram coisas muito ruins. Eu já aponto de cara um grande juiz e libertador do povo hebreu. Um homem que tinha grande força e vencia exércitos. Todos o temiam, todos. Sansão. Mas um dia, porque ele dormiu espiritualmente, não foi o sono físico que fez com que ele vivesse toda a tragédia que ele viveu, foi o sono espiritual. O sono espiritual que ele viveu levou ele a perder tudo aquilo que ele tinha em Deus. O sono espiritual levou ele a revelar o mistério que ele tinha com Deus e Deus com ele. Então, queridos, nós precisamos tomar muito cuidado para que a tristeza das provações, das dificuldades não nos leve a um sono espiritual, para que nós não percamos aquilo que Deus confiou a nós. Sansão perdeu o que Deus tinha confiado a ele. E o último ato de Sansão foi derrotar os inimigos de Deus. Mas ele também morreu, pereceu nessa batalha. O que Deus quer não é apenas te abençoar, nos abençoar, mas Ele quer fazer de nós pessoas confiáveis, ao ponto dele confiar a nós as preciosidades do reino, e nós, firmados nele, na palavra dele, não permitirmos que a tristeza das provações nos leve a um sono espiritual. Nós olhamos para a Bíblia e vemos a parábola que Jesus conta sobre as 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. As 5
imprudentes, as insensatas, elas não colocaram azeite na sua botija. E a noite veio. E quando o noivo se aproximou para pegar essas damas de honra, aquelas 5 virgens insensatas, imprudentes, estavam dormindo. E as virgens prudentes, com azeite na lamparina, luz acesa, estavam acordadas de prontidão, esperando o noivo. Quando o noivo veio, as levou para dentro da festa. E as imprudentes foram correndo, bateram na porta, mas não tinha luz nelas. E do lado de dentro, ao olhar pela fresta da porta, o noivo disse: eu não as conheço. Então, queridos, o sono espiritual pode impedir você de viver grandes coisas em Deus. E para você vencer essa batalha contra a tristeza, contra a angústia, contra a depressão, contra tudo isso que tem levado você a um nível de tristeza profundo, você precisa seguir os princípios que o nosso Senhor Jesus nos ensina aqui nesse texto, que nos ensina através dos discípulos e que nos ensina através do próprio comportamento dele. Primeiro deles, nós precisamos aprender que quando você achar que está pronto, você ainda precisa se preparar. Quando você achar que está pronto, você ainda precisa se preparar. Pedro achou que estava pronto, porque Pedro achava que amava muito a Deus. Mas Deus não trabalha para que nós o amemos e para que nós sejamos amáveis, para que Ele nos ame cada vez mais. Não, Deus trabalha para que nós sejamos confiáveis, para que Ele possa confiar em mim e em você as preciosidades do reino. Repara comigo, quando Jesus estava pendurado no madeiro, e eu estava falando pouco antes do nosso culto começar, falando com os discípulos aqui, com os obreiros da igreja, eu estava falando com eles o seguinte: repara que Jesus foi levado para o sacrifício, e passando por todo aquele processo de humilhação que ele estava passando, Pedro, que disse que estava pronto, que disse que o amava, que respondeu por 3 vezes: te amo, eu te amo, eu te amo, Senhor. No momento da crise, no momento da dificuldade, no momento do problema, Pedro fugiu e João ficou. Sabe, queridos, nós precisamos aprender com os nossos erros e aprender com os erros dos outros. Nós precisamos. Quando Jesus chegou e chamou a atenção de Pedro, eu imagino que João ouviu aquilo. Jesus chegando e falou: Simão, você, porque Jesus não falou, vocês não puderam, você não pôde suportar nem por 1 hora, orar e vigiar comigo nem por 1 hora. Vigiem, aí ele se direcionou a todos: vigiem e orem para que vocês não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E Deus já falou conosco isso aqui há poucos dias atrás. O espírito está pronto. Se o Espírito de Deus habita em nós, está tudo aí dentro. Isso aqui, essa é uma frase que está, sabe, reverberando no meio dos obreiros aqui. Não se preocupe, o seu espírito está aí, está tudo aí dentro. Mas eu não sei como fazer isso. Não se preocupa com isso não. Se o Espírito Santo está aí, então está tudo aí dentro. E a grande realidade é essa. Então, quando João viu Pedro sendo chamado a atenção, eu penso que João despertou. E no momento em que Jesus estava sofrendo toda a humilhação, Pedro foge, João fica. E aí Jesus, pendurado na cruz, ele olha para João e diz: filho, eis aí a sua mãe. Mãe, eis aí o seu filho. Porque João estava do lado de Maria, abraçado com ela. Jesus tinha, não sei se você sabe disso, mas Jesus tinha 3 irmãos: Simão, Tiago e Judas. Não Iscariotes. O Judas que nós temos a carta de Judas no final da Bíblia ali, pouco antes de Apocalipse. Tiago, a carta de Tiago que nós temos na Bíblia também, não é do Tiago, irmão de João, mas do Tiago, irmão de Jesus. Esses 3 homens, Tiago, Simão e Judas, eram irmãos de Jesus. Jesus não confiou o cuidado da mãe e da família a nenhum deles, porque quando o mais velho morria, o segundo na linha de sucessão assumia todo o cuidado da casa, todos os recursos da casa, assumia todas as responsabilidades. Mas Jesus não confiou a responsabilidade de cuidar da mãe, de cuidar da família, de cuidar da casa a nenhum dos 3 irmãos. Não confiou esse cuidado a Pedro.
Deus confia as suas coisas àqueles que são fiéis e confiáveis. O que Deus está trabalhando em você, no meio dessa tristeza, no meio dessa luta, no meio dessa provação, é trabalhar em você, para que você se torne alguém fiel, porque a Bíblia não diz que Deus procura os amáveis da terra, a Bíblia diz que Deus procura os fiéis da terra. Deus procura os fiéis da terra. Que Ele encontre em você fidelidade, que Ele encontre em nós fidelidade, que Ele olhe para nós e ao olhar sobre a terra, Ele encontre homens e mulheres fiéis, que não apenas dizem que o amam, que não apenas são pessoas amadas por Ele, mas pessoas a quem Ele pode confiar as preciosidades do reino, pessoas a quem Ele pode confiar as suas revelações, pessoas a quem Ele pode confiar a unção dEle, a presença dEle, pessoas a quem Ele pode confiar vidas. Que o Senhor encontre em cada um de nós homens e mulheres fiéis. Repara comigo. Pergunto para você: você está triste? Você está triste? Você está vivendo um tempo de grande tristeza? Jesus também esteve triste, muito triste. Jesus também passou por um tempo de grande tristeza. E o texto que nós lemos mostra isso no verso 34 de Marcos 14. Diz assim: e lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastado dele aquela hora. Verso 36. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. E aí a minha pergunta para você é: você está triste? Você está passando por um tempo de tristeza? E isso aqui não é só para os que estão passando por um momento de tristeza. Essa mensagem é para você se munir, se preparar, para quando você passar por um dia mau, você esteja firme. Para quando vier algum dia mau, você vai estar preparado, firme, fortalecido, e a tristeza não vai ter força o suficiente para fazer com que você entre no sono do Espírito, para fazer com que você caia triste, fique mal, não, a tristeza não vai conseguir te derrubar, porque o Senhor nessa noite está te dando recursos para que você seja mais forte que a tristeza. Então repara comigo, onde foi, eu te pergunto, lembra, você se lembra? Onde foi que Jesus venceu a tristeza, a morte, o inferno, o mundo? Onde foi que Jesus venceu? E alguns dirão: na cruz. E eu digo para você: não foi na cruz. Eu já falei isso em outros momentos, inspirado pelo Espírito Santo. Jesus não venceu o inferno, a morte, a tristeza lá na cruz. A cruz, a vitória lá na cruz, foi um reflexo da vitória no lugar secreto. Qual é o segundo princípio que nós vamos aprender aqui nessa noite? As suas vitórias visíveis começam no lugar secreto. Tem uma frase que Deus me deu que diz assim: nossas maiores batalhas não são vencidas no campo de guerra da vida, elas acontecem nas salas de treinamento de Deus, que são as provações. Aleluia. As provações são as salas de treinamento de Deus para nós. Repara, a vitória de Davi contra Golias, que é considerada a maior vitória de Davi ali naquele tempo, ou pelo menos é a vitória mais famosa de Davi. Se você virar para uma criança que frequenta a escola bíblica dominical da igreja dela, ou virar para uma criança, filha de um crente, e perguntar assim: quem foi Davi? Vai falar: um rei que venceu o gigante. Toda criança já associa Davi com a vitória sobre o gigante. Mas onde foi que Davi aprendeu a ser o guerreiro que ele foi contra o gigante? Nas salas de treinamento de Deus, nas provações atrás das malhadas do Pai, cuidando das ovelhas do Pai. Ali Deus o treinou para que ele fosse corajoso o suficiente, porque um dia veio uma grande provação.
um leão veio contra as ovelhas. E a Bíblia diz que ele lutou contra o leão e arrancou a ovelha de dentro da boca do leão. Sabe o que isso nos ensina aqui, para nós líderes? Sabe o que isso ensina para você, marido, esposa, para todo tipo de líder, você que é mãe, você que é pai? Sabe o que isso nos ensina? A ovelha na boca do leão, ela já está dilacerada, está machucada, está ferida. Meu irmão, lutar para salvar uma ovelha que está fugindo, que está correndo, é mais racional do que lutar contra um leão e enfiar a mão na boca dele para arrancar a ovelha de dentro da boca dele. É dia difícil para Davi. Não pensa você que foi assim. Ele chegou lá e falou: leão, agora eu tirarei a minha ovelha de dentro de sua boca. Não, Davi com certeza teve medo. Davi com certeza ficou sem saber o que fazer naquele momento. Mas quem tem o Espírito Santo de Deus tem tudo aí dentro. Davi tinha o Espírito sobre ele. E Davi não sabia o que fazer no primeiro momento. Mas no momento em que ele pediu a Deus, com certeza: Senhor, me ajuda, porque eu não sei o que fazer. O Espírito Santo de Deus veio e falou: mas eu sei. E se eu estou dentro de você, está tudo aqui. Oh, aleluia, oh, aleluia. Ei, coloque a mão sobre o seu peito nesse momento. E eu quero convidar você a dizer assim: ei, tristeza, saiba de uma coisa. Eu posso não saber o que fazer agora, mas quem está comigo é mais forte que você. E Ele vai me dar o escape. Ele vai me dar o livramento. O Senhor dos exércitos está comigo. E você já está derrotada. Aleluia! Se você crê nisso, libere um som de glória. Então, em nome de Jesus, não despreze as salas de treinamento de Deus. As provações é onde Deus te treina para grandes vitórias. Agora, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos o seguinte: o princípio que Jesus nos ensinou, nós vemos, e eu quero mostrar para você em Lucas, é a mesma narrativa, só que agora pela ótica de Lucas, no capítulo 22, no verso 43, diz assim: apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Verso 44, estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. Veja que o Carlos colocou até em caixa alta aí para você prestar bastante atenção nisso. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Ah, queridos, qual é o princípio que Jesus nos ensinou? Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. Tem gente que na hora que a tristeza vem, ao invés de orar mais intensamente, se afasta de Deus. Lembre-se sempre disso: se afastar de Deus é a pior coisa que você pode fazer. Por quê? Se afastar de Deus no momento em que você está passando por dificuldades é como pegar a única luz que você tem no meio da escuridão e jogar fora. Você não pode fazer isso. Se você já está com um problema, se afastar de Deus vai gerar outro grande problema, porque distante de Deus o inimigo tem acesso. Mas se estamos em Deus, porque qual é a promessa, qual é a palavra de Jesus a respeito de nós, as suas ovelhas? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se você é ovelha de Jesus, você ouve a voz dele. E como assim? Eu ouço a voz dele no ar? Não, você ouve a pregação do Evangelho. A palavra do Evangelho é a voz de Cristo Jesus na terra. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas me seguem porque elas me conhecem. O meu Pai as me deu. Das minhas mãos ninguém pode tirá-las. O meu Pai que as me deu é maior do que todos, e das mãos do meu Pai ninguém pode arrebatá-las, ninguém pode tirá-las. Então, se você se afasta de Deus, você está saindo da mão dele para poder caçar um canto escuro, sombrio e triste, para você amargar a sua tristeza. Ei, no momento das suas dificuldades, tristezas e angústias, é quando você deve orar mais intensamente. Esse é o terceiro princípio que nós aprendemos nessa noite.
no momento das suas angústias, e tristeza, você deve orar mais intensamente. Não se afastar do Senhor. Repara comigo que Jesus foi exatamente isso que ele fez, porque Jesus estava seguindo um princípio muitíssimo importante. Filipenses capítulo 4, verso 6 diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Não existe fórmula mágica, existe princípio eterno. Não existe fórmula mágica para o seu problema. Não existe fórmula mágica para acabar com essa tristeza. Existem princípios eternos, e se você tomar a decisão de segui-los, porque Jesus disse: se alguém está cansado e oprimido, fadigado, venha a mim e achará descanso. E ele convida dizendo: tome sobre você o meu jugo, ou seja, ande comigo lado a lado, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Aprenda de mim, pois sou manso e humilde de coração, e você achará descanso para a tua alma. O convite de Jesus é: caminhe comigo, para que você encontre descanso para a sua alma. E não é só o descanso para a alma depois que morre, não, é descanso para a alma hoje. É hoje o dia em que Deus colocou você diante dessa mensagem para trazer paz ao teu coração. Repara o que diz o texto bíblico: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Mas para isso acontecer, você precisa seguir o princípio que Jesus seguiu. Quando ele estava inquieto, com o coração aflito, a tristeza estava tomando conta dele, ele declarou: a minha alma está triste, triste até a morte. Quando ele se sentiu assim, o que ele fez? Ele correu para os braços do Pai. O Pai está de braços abertos aqui nessa noite. E Ele diz para você: filho, vem, eu vou acalmar o teu coração. Filha, vem, eu vou arrancar esses pensamentos ruins. Sabe, Deus colocou diante dessa transmissão uma pessoa que estava decidida a tirar a própria vida. Deus colocou diante dessa transmissão você estava decidida a tirar a sua própria vida. Mas o Senhor Deus está mostrando para você: olha o quanto eu te amo, olha o quanto eu quero ver você bem, olha o quanto eu tenho por você um carinho, um amor profundo. Eu coloquei você diante dessa palavra para que você se lembre: você não está sozinha, eu estou com você. Venha a mim e você encontrará descanso para a sua alma, diz o Senhor. Jesus seguiu o princípio de Filipenses capítulo 4, verso 6, porque Jesus foi quem ensinou isso ao apóstolo Paulo. Não ande inquieto. Como é que eu posso tirar toda a inquietação do meu coração? Eu posso tirar toda a inquietação do meu coração pela oração e súplica, com ações de graças. Como que é isso? O que é isso? Eu venho diante do Senhor e falo para Ele tudo que eu estou sentindo, tudo que está me afligindo. Tem gente que tem a capacidade de pegar um alto valor, às vezes 300, 400 reais, 200 reais, e ir numa consulta num psicólogo. Não estou dizendo que isso não deve ser feito, nós temos psicólogos na nossa igreja, e bons psicólogos, mas tem gente que tem a capacidade de pegar 200, 300, 400 reais e pagar uma consulta no psicólogo para ouvir ele dizer, você fazer tudo aquilo que você já sabia que tinha que fazer. Paga 200, 300, 400 reais para um médico, para ouvir o médico dizer para você tudo que você sabe que tem que fazer. O médico vira para você e fala: olha, você vai comer comida mais saudável, vai fazer pelo menos 30 minutos de exercício por dia, você vai dormir mais cedo, acordar mais cedo, isso que você vai fazer a partir de hoje. Vai no nutricionista, paga um alto valor para o nutricionista dizer para você que você deve beber, tem que beber mais água, comer mais fibra, comer menos gordura. Tudo que você sabe que tem que fazer, só que você paga. Agora Deus nos ensina princípios eternos. Ele diz para você: olha, eu estou fazendo isso porque eu te amo.
Eu não cobro nada, muito pelo contrário, eu paguei um alto preço para que você entenda a minha palavra e seja guiado por ela. Eu não quero fazer de você apenas alguém a quem eu possa amar e demonstrar o meu amor. Eu quero fazer de você alguém fiel em quem eu possa confiar as minhas preciosidades. Como é que eu tiro a tristeza do meu coração? Não somos nós. O tema da mensagem é mais forte que a tristeza. Mas essa força não vem de nós, essa força vem de Deus. Como é que eu me fortaleço seguindo o princípio de Jesus? Verso 44 de Lucas 22. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. E aí, o que diz o texto bíblico? Depois disso, a tristeza passou, a angústia passou, o coração dele ficou aliviado. Veja que o verso 43 diz assim: apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. E aí o verso 44, estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. E o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Às vezes você olha e fala assim: mas pessoas já falaram comigo, mas pessoas já me disseram que eu vou ficar bem, que Deus pode tirar essa tristeza do meu coração. Deus já enviou o anjo dele para falar comigo, através de uma pessoa. Deus já falou comigo, Deus está falando comigo aqui agora, mas eu ainda continuo sentindo a tristeza. Deus já falou comigo, mas isso não parece que não sai do meu peito. Jesus viveu exatamente isso. O anjo veio e serviu Jesus, o anjo veio e consolou e confortou Jesus, mas posto em agonia, ele orava mais intensamente. Porque tem horas que Deus não tira a tristeza imediatamente, para que nós aprendamos a fidelidade e entremos num nível mais profundo. Queridos, o propósito de Deus para nós é nos levar a um nível de confiança nele, tão profundo, e produzir uma reciprocidade dele confiar em nós de modo profundo. Esse é o propósito de Deus. Então, ainda que essa tristeza não saiu agora imediatamente, eu creio que até o final dessa mensagem nós vamos orar, e eu creio que Deus vai trazer alívio aos corações. Mas você precisa entender que as nossas vitórias, que acontecem aos olhos de todas as pessoas, sabe, aquelas bênçãos que você conquista, que você recebe, aqueles milagres que Deus realizou na sua vida, aquelas conquistas que você alcançou, aquelas promessas que você viveu em Deus, tudo isso são reflexos das salas de treinamento de Deus. O que são as salas de treinamento de Deus? As provações. Sabe, depois desse tempo de tristeza, Deus produzirá, se você permanecer fiel e firme, porque Deus procura os fiéis da terra. Permaneça fiel em oração. Ei, venha para Ele, o Pai está de braço aberto. Jesus está dizendo para você: venha a mim, você que está cansada, você que está cansado e sobrecarregado, e eu te aliviarei, eu darei descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Venha a mim, venha a mim. Você quer descanso? Ele tem descanso para você. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Sabe, queridos, concluo a mensagem aqui mostrando para você o seguinte: Pedro cometeu muitos erros, mas o Senhor não deixou de amá-lo. Pedro cometeu muitos erros, e sabe, alguns estão sofrendo hoje a colheita do plantio de ontem. Alguns estão sofrendo hoje o que plantou ontem. Pedro viveu isso, mas Deus não deixou de amá-lo, assim como Ele não deixou de amar você, assim como Ele não deixou de amar você, Ele não deixou de amar você. Por isso Ele colocou você diante dessa mensagem, para dizer isso para você, e para te perguntar: minha filha, você me ama? Meu filho, você me ama? Porque depois de tudo ter acontecido, Jesus ter ressuscitado no terceiro dia, Jesus agora fala com as Marias e diz: olha, vá até os seus irmãos, e a Simão, vá até Pedro e diga para ele que eu vou me encontrar com eles
lá na Galileia. E aí Pedro vai para lá triste, porque havia traído Jesus. Ele errou feio contra o mestre. Talvez a sua tristeza seja o reflexo dos erros que você cometeu contra o mestre. Mas olha, ele não deixou de amar Pedro. Ele disse: eu vou me encontrar com você lá na Galileia. E aí Jesus diz para você: eu marquei hoje um dia de encontro com você. Eu não desisti de você. Ei, ele não desistiu do Daniel. Ele não desistiu do Ronaldo, ele não desistiu do Antônio, não desistiu do Carlos, ele não desistiu de mim, ele não desistiu de você, ele não desistiu de nós. Ele mesmo vendo os nossos erros, as nossas falhas, como nós falhamos contra o nosso Senhor, e ele viu tudo que nós fizemos, e mesmo assim ele não desistiu de nós. E aí ele chega lá no Mar da Galileia, ele vira para Pedro e diz: Pedro, você me ama? E ele pergunta para você hoje: você me ama? Ah, mas eu estou muito triste. Não. Você me ama? Mas eu estou com muitos problemas. Não, a minha pergunta é: você me ama? E aí ele disse para Pedro: então, apacenta os meus rebanhos. Cuida dos meus cordeiros. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro falhou tão feio contra Deus. Mas o tratamento na dor da tristeza, preste atenção. O tratamento na dor da tristeza que Pedro passou transformou ele em alguém confiável. Quando ele viu que Deus o perdoou, lembra? A quem muito foi perdoado, muito se lhe amou. Quando Pedro viu que o Senhor disse: filhos, tem alguma coisa aí para comer? Pedro pula do barco e vai nadando até Jesus. E quando ele olha para Jesus, Jesus olha para ele com um olhar de amor, como ele está olhando para você nessa noite. Pedro vê o sorriso de Jesus e não uma cara de raiva, de desgosto, tal qual o Pai olhando para mim e para você, para cada um de nós, para você e eu. Depois que erramos, Ele derramou amor, e nós não vimos a ira. Éramos dignos de condenação, porque o salário do pecado é a morte. Mas a tristeza não te matou. Deus não deixou ela te matar. A tristeza não matou a Pedro. Não matou. Deus não permitiu que a tristeza matasse Pedro. A tristeza produziu nele um arrependimento profundo. E ele, quando se encontrou com Jesus, olha, tem gente diante dessa transmissão que os erros que cometeu produziu em você uma tristeza profunda, e você não consegue se livrar dessa tristeza. Alguns estão sofrendo no corpo físico reflexos da tristeza espiritual, por causa do sono espiritual que estavam vivendo até hoje, no início dessa mensagem. O salmista Davi diz: enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos se secaram dentro de mim, pelo bramido que eu dava todos os dias, porque a tua mão pesava sobre mim. Deus esmagava Davi por causa do pecado que estava oculto dentro dele. E aí ele diz: mas então eu confessei o meu pecado, não encobri a minha maldade. Irmãos, a palavra de Deus deixa claro que o Senhor resgatou Davi, tirou daquele charco de lodo e firmou os pés dele numa rocha, e essa rocha é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não importa quantos erros você cometeu, não importou para Deus quantos erros Davi cometeu, não importou para Deus quantos erros Pedro cometeu. O que importa para Deus não é onde nós caímos, ou por que nós caímos, ou quando nós caímos. O que importa para Deus é se nós decidimos estender as mãos para que Ele nos ponha de pé. Veja, Pedro aprendeu a lição, porque na sua primeira carta universal, 1 Pedro capítulo 5 verso 8, coloca para nós, Carlos, por favor, diz assim: sejam sóbrios e vigiem. Volta para mim aqui, por favor. Sejam sóbrios e vigiem. Aquele que tinha ouvido de Jesus: vigiem para que vocês não caiam em tentação, e depois errou tão feio. Quantas vezes, presta atenção nisso, quantas vezes Jesus voltou e Pedro estava dormindo? 3 vezes. Quantas vezes Pedro negou Jesus? 3 vezes. Jesus estava mostrando para Pedro: Pedro, a sua alma está dormindo e você nem sabe. Você vai me negar 3 vezes.
O Pai mostrou isso para ele lá dentro do Getsêmani, mas mesmo assim Pedro não quis levantar, despertar, mesmo assim Pedro não quis se pôr de pé, mesmo assim Pedro não entendeu. Chegou a hora de você compreender: eu ainda não estou pronto, mas eu sei que está tudo aqui dentro, porque o Espírito de Deus habita em mim, e a qualquer momento Ele vai derramar tudo o que é preciso para que eu possa fluir em Deus. Irmãos, quando o Espírito Santo foi derramado sobre Pedro no dia de Pentecostes, oh, aleluia! Quem lê o livro entende o impulso da minha alma, do meu espírito aqui nesse momento. Quando o Espírito Santo fluiu sobre Pedro no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que Pedro começou a pregar o Evangelho. E o traidor, aquele que negou, aquele que fugiu, aquele que se achava muito confiável, mas ainda não era, quando passou pelo processo da tristeza, porque existem tristezas que é Deus quem produz, e ela vem para nos transformar. Todo o processo do sofrimento é para o nosso aperfeiçoamento, porque sabemos que todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. A tristeza produziu em Pedro um arrependimento, e quando ele viu o amor estampado na face de Jesus, meu irmão, a quem muito foi perdoado, muito amou. Então Pedro se tornou alguém tão confiável, alguém tão fiel, que quando foram crucificá-lo, ele disse: eu não sou digno de morrer como meu Senhor, crucifiquem-me de cabeça para baixo. Sabe, queridos, alguns pensam que a glória do Evangelho é o status, são as câmeras, são os bens, são as coisas. A glória do Evangelho é o que vem depois da provação. A glória do Evangelho é o que vem quando nós saímos das salas de treinamento e entramos no grande salão para receber o nosso certificado de filhos de Deus, a imagem e semelhança de Jesus. E sabe, quando isso vai acontecer, nós chegaremos na eternidade, muito em breve, e Ele vai nos chamar, cada um pelo próprio nome. Vem, Ronaldo Costa, meu servo, estenda suas mãos, mostre-me suas mãos. E Ele vai procurar nas nossas mãos os calos do trabalho que nós tivemos aqui na terra pelo reino de Deus. Ele não espera olhar e enxergar mãos vazias, limpas, lisas. Não, Ele espera encontrar feridas, marcas de cravos. Ele espera encontrar calos. Ele espera encontrar todo o esforço que nós fizemos para que o Evangelho continuasse sendo propagado. E então Ele dirá: servo bom e fiel, serva boa e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E Ele colocará na nossa mão o diploma, e nós levantaremos os braços com grande alegria e diremos: eu venci, porque Cristo me deu a vitória. No mundo eu passei por aflições, mas eu tive bom ânimo, porque Ele sempre esteve comigo. Aleluia. O Senhor está procurando em mim e em você pessoas fiéis a quem Ele possa confiar as preciosidades do reino. O inimigo não pôde tocar em você. A tristeza não foi suficiente para te derrubar. E a tristeza que se apoderou de você nessa noite recebe a autoridade de Deus sobre ela, dizendo: aquieta-te, acalma-te. Sabe, tem pessoas que vão sair de diante dessa transmissão com uma paz tão profunda. Eu quero convidar você a colocar a mão sobre o seu peito e dizer assim: Senhor Deus, que os princípios que eu aprendi aqui nessa noite fiquem gravados no meu coração, para que eu possa vencer a tristeza, para que eu possa vencer o dia mau, para que eu possa seguir o teu propósito. Diga assim: eu recebo o poder de Deus. Não, mas diga isso com autoridade: eu recebo o poder de Deus por meio da palavra que foi liberada, para que eu possa ser mais forte do que a tristeza.
assim como o meu Senhor Jesus. Aleluia. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor, glorifique o nome dEle. Deus está fortalecendo você nessa noite, e eu quero fazer um convite para você. Deus colocou alguns diante dessa transmissão, algumas pessoas diante dessa transmissão, que a tristeza já estava dominando o seu ser. Mas o convite de Jesus foi: vem a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sabe, queridos, Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. E para que você tenha a garantia de que Ele passará pela sua provação com você, para que você tenha a garantia de que o alívio dEle virá sobre você, você precisa tomar sobre você a decisão de caminhar lado a lado com Ele, para que Ele troque os seus fardos, para que Ele troque o seu jugo, para que Ele troque o peso que está sobre você pelo fardo suave e o jugo leve dEle. Eu quero convidar você a entregar sua vida a Jesus nessa noite. O Espírito Santo já tocou em você, você já sentiu a presença de Deus, você já sentiu que essa palavra é para você, você já sentiu que houve um toque de Deus na sua vida. Eu convido você a não resistir o toque do Espírito Santo. Eu não estou te chamando para ter compromisso com essa igreja, eu estou te chamando para entregar sua vida a Jesus, para que Ele te conduza, para que Ele seja o Senhor, para que Ele possa, de fato, trocar os fardos pelos fardos leves e suaves dEle. Se você deseja entregar sua vida a Jesus, se você deseja uma nova vida, se você deseja abandonar a tristeza, se você deseja que toda essa tristeza do seu peito seja arrancada, se você deseja que tudo isso seja removido de você, Deus permitiu, e eu ministrei isso antes de ontem, na live de oração das 18 horas, Deus permite o sol das provações, para que nós, como grão, sejamos queimados, secos, para que ao morrer sejamos lançados na terra, e assim a casca seja rompida, a velha natureza, aquilo que nós éramos, seja rompida, e comece a fluir uma nova vida através de nós, a vida de Cristo Jesus. Toda tristeza pode ser removida hoje, toda fadiga pode ser removida hoje, todo cansaço pode ser retirado hoje, e não importa quantos erros você já cometeu, não importa, Jesus perdoou aquele que o negou por 3 vezes, Jesus perdoou aquele que não conseguiu vigiar e orar, dormiu 3 vezes, e Ele mesmo assim o perdoou. Jesus perdoa as nossas falhas, os nossos pecados. Jesus perdoou os meus erros, os erros dos obreiros que estão aqui. Jesus perdoa os teus erros, e Ele diz para você: dos seus pecados eu já não me lembrarei mais. Ou seja, Ele coloca uma pedra, Ele lança no mar do esquecimento, Ele apaga para começar tudo novo, de novo. Pensa, você começar a sua vida hoje, do zero, sem nenhum erro na sua conta. É isso que Cristo Jesus nos propõe, uma nova vida. Então venha a Cristo. Não há nada que eu fale, não há nada que eu possa falar para incentivar você, se o Espírito Santo não tocar em você. E Ele está tocando, e Ele está tocando, e você está sentindo que essas palavras estão penetrando o seu coração como, sabe, como flechas. Elas atravessam tudo e entram no seu coração, e você entendeu: eu preciso que Ele remova de mim toda essa tristeza, eu preciso que Ele mude tudo hoje. Então eu quero convidar você a colocar a mão sobre o seu peito. Aí onde você está, coloque a mão sobre o seu peito. Eu quero convidar você a orar assim: Senhor Jesus, nesta noite eu entrego toda a minha vida a Ti. Eu preciso que o Senhor remova de mim todo vazio, toda tristeza, e preencha o meu ser com a Tua presença. Tira de mim os fardos pesados, toda essa carga que tem me oprimido, e coloca sobre mim o Teu jugo suave, o Teu fardo leve. Me ajuda, Jesus, para que eu possa viver o Teu propósito sobre a minha vida. Em nome de Jesus, assim eu oro a Ti, Pai. Amém. Aleluia, aleluia. Se você fez essa oração e tomou a decisão de entregar sua vida a Jesus, eu convido você a colocar aí no chat. Coloque aí no chat ou no comentário, se você estiver vendo depois da transmissão, coloque aí: eu entreguei a minha vida a Jesus. Talvez você diga: não, mas eu já fui crente, mas eu me desviei. Não. A Bíblia diz que quem conheceu a glória de Deus,
Quem conheceu a glória vindoura, a luz do Espírito e se desviou, é impossível que retorne ao arrependimento. Então você está começando do zero, é tudo de novo, é tudo novo. Então eu convido você a colocar, eu entrego-me como o Mário fez no culto passado, entregando a vida dele a Jesus, como o irmão fez logo depois que o culto acabou, no dia seguinte que do culto, ele colocou lá nos comentários, quase 1h da madrugada, ele colocou, eu e a minha família entregamos a nossa vida a Jesus. Entregue a sua vida, não deixe para depois, não espere o amanhã. Carregar essa tristeza por mais um pouco não vale a pena. Hoje Cristo quer libertar você completamente. Escreva aí no chat, é simples, eu entreguei a minha vida a Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Cristo Jesus encontre em nós pessoas fiéis, porque Deus procura os fiéis da terra, para que Ele possa confiar a nós as preciosidades do reino. Abra sua mão na posição de receber. Que o amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do nosso maravilhoso amigo Espírito Santo estejam sobre todo o povo de Deus que aguarda a volta de Jesus. Que haja paz sobre a nossa casa, a nossa vida e a nossa família. Que haja paz sobre Israel de Deus na face da terra. E todos aqueles que concordam com isso digam amém. Amém. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família em o nome de Jesus. E lembre-se, não tenha medo, tenha fé. Deus abençoe. Aleluia, Jesus, glória a Deus.